Eu estou em qual? Aqui. Olá, estamos começando aqui mais um webinar do Fala Brasília, ao vivo, diretamente aqui do TCU, Tribunal de Contas da União. Hoje temos um motivo especial para esse ao vivo, trazendo mais um tema da área de fiscalização de contas públicas, de melhora na administração pública, de evolução de um Estado mais eficiente. E ontem tivemos um evento no Rio de Janeiro, que foi o movimento Muda TC, lançando uma subação do movimento, Muda TCRJ, TCRJ, a respeito de toda a dinâmica que houve sobre indicação, não indicação de conselheiro técnico por parte do governador, Pezão, e depois indicação de um deputado estadual, que teve a sua prisão solicitada, e aí agora o recuo com a indicação do conselheiro técnico. Então ontem teve no Rio de Janeiro, no Clube dos Engenheiros, um evento de reflexão e ao mesmo tempo para criar relevo sobre a necessidade de avanços e melhora de padrões, de transparência, de atuação e de autonomia no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Participou do lançamento desse evento, estamos com ele aqui, o presidente da Ampicom, que é procurador de contas, procurador do Ministério Público de Contas junto ao TCU, que é Júlio Marcelo de Oliveira. Júlio, bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço aí a sua presença aqui, obrigado pela oportunidade de falar desse tema. Um tema fundamental para a sociedade brasileira, falar sobre as mudanças necessárias nos tribunais de contas, como uma mudança necessária para o país. Eu não quero exagerar a importância do tema, mas eu sinceramente não acredito que nós vamos mudar o Brasil, a administração pública, o combate à corrupção, a desigualdade social, se a gente não reformar os tribunais de contas. Nessa conversa aqui eu vou explicar por quê. Nós estamos propondo, assim, se possível, um debate também interativo. Quem tiver suas dúvidas pode colocar aqui no chat. Nós vamos estar acompanhando no chat aqui do Facebook, do Fala Brasília. Júlio, ontem, casualmente, esse evento, né, do que aconteceu no Rio de Janeiro estava marcado já há um certo tempo e coincidiu com o fim de um processo, aparentemente, com a indicação do conselheiro técnico, conselheiro de carreira, né? Eu queria até aproveitar a oportunidade que você explicasse a raiz do conflito, que parece que há uma rotação de expectativas, vamos chamar, um regulamento que diz, olha, essa é a vez do conselheiro indicado politicamente, essa outra vez é a vez de um conselheiro de carreira. Como é que ocorre isso? Bom, no desenho atual da Constituição, dos 7 conselheiros de um Tribunal de Contas estadual dos municípios, 2 são de origem técnica. Um é do Ministério Público de Contas, o outro tem origem em um grupo de conselheiros substitutos que são recrutados pelo concurso público. Então, esses conselheiros substitutos, eles têm a missão e o direito, ao mesmo tempo, de ocupar uma vaga no plenário de um Tribunal de Contas do Estado. As outras 5 vagas são de indicação política, uma de livre escolha do governador e 4 da Assembleia Legislativa. Então, o que aconteceu no Rio de Janeiro é que não havia ainda, já quase 30 anos depois da Constituição de 88, a composição determinada pela Constituição. Não havia lá nenhum conselheiro desta categoria de auditor, de conselheiro substituto. E o concurso para essa carreira, conselheiro substituto, foi realizado lá muito recentemente. Há um ano, os conselheiros substitutos foram empossados, sobreveio todo esse escândalo com o afastamento de 6 conselheiros, e um deles, aquele que fez a delação premiada, que permitiu a prisão e o afastamento dos outros 5 envolvidos, ele se aposentou. E ao se aposentar, se abriu uma vaga nesse tribunal e, por conta dele não ter ainda a sua composição de acordo com a Constituição, não ter nenhum conselheiro oriundo dessa carreira conselheiro substituto, essa vaga tinha que ser destinada aos conselheiros substitutos. Entretanto, houve uma articulação política, né, do governador, do seu líder na Assembleia, para nomear esse líder, Edson Albertassi,
para este cargo de conselheiro. E isso violando flagrantemente a Constituição da República. Então houve toda uma reação, era uma nomeação que, além de ser incorreta porque violava essa vaga do conselheiro substituto, não era inadequada pelos atributos da pessoa indicada pelo governador. Era uma pessoa sem curso superior, portanto não tinha os notórios conhecimentos que a Constituição exige em administração, economia, direito ou contabilidade para exercer a função de conselheiro de contas. Né? O conselheiro de um Tribunal de Contas é equiparado ao desembargador do Tribunal de Justiça. É alguém que tem que ter uma formação técnica elevada, tem que ter notórios conhecimentos. Então, o indicado, o deputado estadual sem curso superior, não tinha esse requisito básico. Além disso, né, no dia seguinte ao da sua sabatina, foi deflagrada uma operação pela Polícia Federal que revelou o envolvimento dele e outros parlamentares da Alerj em esquemas de corrupção, que mostrava que ele também não tinha a idoneidade moral e reputação ilibada, que também são requisitos exigidos pela Constituição. E mostrou que essa indicação estava viciada, que ela, na verdade, tinha o objetivo de conceder foro privilegiado no STJ para Edson Albertaz e, com isso, deslocar toda a competência dessa investigação, que já estava bem avançada no nível da Justiça Federal de segundo grau, lá no Rio de Janeiro, começar do zero no STJ, atrasando toda a investigação e o combate à corrupção desses crimes que estão envolvidos esses personagens. Agora, Júlio, essa política, que era a política de indicar conselheiros, né, políticos, né, que tinham carreiras de deputados normalmente, ou então os municipais eram secretário da prefeitura, né, essa política, que era uma política, de certa forma, do administrador, quem está no poder estadual, no poder executivo estadual, ou no próprio poder executivo federal, era uma política de proteger suas próprias contas, ou seja, né, vou colocar lá as pessoas que de alguma maneira ou de outra possam influenciar para que as minhas contas fiquem menos vulneráveis, né, fiquem mais protegidas, né. Agora, nomeações como essa que aconteceu no Rio de Janeiro, que me parece assim, um ponto nervoso, não vou dizer de um fim no processo, mas de um processo que parece que a sociedade deseja que se extinga, né, que paralise, já é até para proteger a pessoa que eventualmente está sem foro, né, já é para proteger a pessoa que de alguma maneira vai ficar exposta. Quer dizer, hoje é o circuito completo, é proteger a pessoa, é cuidar das contas para que elas não fiquem vulneráveis, né? É cuidar para que não caia em improbidade quem está fazendo a indicação. Então já é uma soma, né, já é uma soma de constrangimentos assim, para a sociedade. Você acha que nesse caso do Rio ficou bem evidente essa soma de constrangimentos? Sem dúvida, né? É a tradição da política brasileira, o grupo que está no poder fazer indicações para os tribunais de contas de pessoas alinhadas com esse grupo. Pessoas que têm vínculos históricos, né? Laços de militância partidária, de amizades, que tendem a ter um olhar benevolente com seus aliados e um olhar rigoroso com seus oponentes. Então a indicação política é o pior critério para se compor um órgão técnico. A política ela é importante, é nobre, tem que acontecer dentro do parlamento, dentro da disputa por cargos majoritários, mas tem que estar completamente do lado de fora de um órgão técnico como o Tribunal de Contas. Política em Tribunal de Contas é veneno, serve para o órgão não funcionar bem, serve para capturar o órgão. E além desse caso do Edson Albertaz, quisera eu que fosse um caso isolado, mas há casos assim no Brasil inteiro, de conselheiros indicados, às vezes já condenados por improbidade administrativa, ou em fase de investigação por crimes contra a administração pública, processados alguns por crimes contra a administração pública. Então, conselheiros que não atendem os requisitos da Constituição, não têm reputação de vaga, não têm idoneidade moral, não têm formação muitas vezes compatível, e que estão ali colonizando um espaço que era para ser estritamente técnico,
colonizando politicamente o espaço e, além dessa colonização política, muitos buscando foro privilegiado, para que suas ações, seus processos tenham um andamento lento em tribunais superiores e caiam na prescrição. Agora, cá entre nós, nesse caso do Rio, procurando explorar um pouco mais o caso do Rio, em que o Rio já está numa certa convulsão política, uma boa parte da elite política dos últimos anos do Rio de Janeiro, está sendo processada por vários níveis de lava-jatos, digamos assim, nacionais e locais. E mesmo assim o governador Pezão se arriscou a colocar um conselheiro errado na hora errada. Então a gente fica pensando assim, ou realmente não tem sensibilidade política, ou realmente era um gesto, digamos assim, acima do momento político, insensível, para de alguma maneira proteger de qualquer forma suas contas públicas, e conseguir impactar na opinião dos conselheiros que lá estavam, principalmente porque não vamos esquecer, o TCE do Rio de Janeiro já tinha sido afastado, são 5 pessoas, era isso? São 5 conselheiros, quer dizer... 5 afastados, mais um que fez colaboração premiada, então 6 afastados. Quer dizer, isso mudou o quadro de domínio do governo estadual sobre o TCE. Exato. O TCE hoje funciona com uma conselheira titular, que é oriunda da carreira do Ministério Público, que preside o órgão hoje, e 3 conselheiros substitutos dessa carreira que eu falei, que faz concurso público. Então ele hoje funciona com 4 membros apenas, a presidente mais os 3 conselheiros substitutos, um deles está sendo indicado para conselheiro titular, e nessa composição integralmente técnica, pela primeira vez ele opinou pela rejeição das contas do governador. Porque no Rio de Janeiro se faz maquiagem fiscal há décadas, e o Tribunal de Contas do Estado nunca rejeitou, nunca emitiu um parecer pela rejeição das contas, justamente por ser capturado politicamente. E todo esse esforço que houve na redemocratização brasileira, da questão da própria lei da responsabilidade fiscal, de fazer injeção financeira até nos municípios, fazer injeção financeira nas estatais brasileiras, o Banco do Brasil, me lembro que na época do governo Fernando Henrique houve uma injeção bastante grande, para dizer, olha, a partir de aqui o orçamento vale, a partir de aqui o orçamento tem que ter credibilidade, Mas essa fiscalização, enfim, essa fiscalização de rédea muito pouco curta, acabou também, de uma forma ou de outra, banalizando esse conceito do orçamento público novamente. Olha só, os tribunais de contas eles são tão importantes nesse trabalho de fiscalizar o orçamento, a despesa pública. Imagine cada centavo arrecadado de cada família brasileira, de cada brasileiro que paga imposto, quando compra pão, quando compra uma caixa de palito de fósforo, quando compra o seu gás, a sua gasolina, tudo isso vira orçamento. Tudo isso vai ser gasto pela prefeitura, ou pelo governo do estado, ou pelo governo federal. E tudo isso está sujeito à fiscalização do Tribunal de Contas. Quem é responsável por fiscalizar cada centavo que você paga de imposto são os tribunais de contas. Os tribunais de contas são a primeira trincheira de combate à corrupção. Eles são os órgãos mais bem equipados, com recursos humanos e materiais, para enfrentarem a corrupção. Essa é a sua primeira linha de combate, que é ali fiscalizando a administração pública municipal, a administração pública do Estado, os órgãos federais, porque eles têm auditores super bem qualificados e uma capacidade de fiscalizar vários órgãos ao mesmo tempo. Agora, se essa linha de combate está capturada, ela não vai funcionar. E os outros órgãos não têm essa mesma capacidade de dar um combate tão amplo à corrupção e ao desperdício de recursos públicos. O Ministério Público Estadual, Federal, ele faz as suas investigações com auxílio da polícia, mas eles não têm essa capacidade de auditoria, de estar ali no dia a dia dos órgãos, fiscalizando, pedindo informações. O Ministério Público, a polícia, eu digo que é a linha secundária de combate à corrupção, porque vai mover as ações de improbidade, as ações criminais, para aqueles casos que aquela primeira linha, aquela primeira trincheira não foi capaz de evitar. Então, quando o Tribunal de Contas funciona, gera expectativa de controle,
muitas iniciativas de corrupção ou desperdício público, de dinheiro público, sequer acontecem, porque há um medo de ser descoberto pela atividade do controle. Quando esses órgãos não funcionam, são lenientes, são omissos, gera a certeza da impunidade, a certeza de que tudo pode ser feito, que nada será punido. E daí fica sobrecarregando as outras estruturas de controle que não foram desenhadas para ter a mesma capilaridade, a mesma presença. Então vejam como é importante para combater a corrupção tribunais de contas que funcionam. Não é só o Poder Judiciário, não é só a polícia, não são só as ações criminais promovidas pelo Ministério Público. Não há combate à corrupção possível, efetivo, se os órgãos de controle externo não funcionarem direito. Tem também nesse momento em que a sociedade brasileira passa por um antagonismo razoável, né? Em que aí o discurso político muitas vezes é a defesa de administrações públicas não tão boas, né? Em que muitas vezes, até usando hoje a facilidade dos meios de comunicação, a pessoa quer inventar suas verdades, de certa forma, né? Pode até não ser mentiras. Boa parte às vezes é mentira, mas outra parte são as suas verdades. Olha, mas eu estou realmente priorizando a educação, e eu estou priorizando isso, estou priorizando aquilo, mas alguém tem que, digamos assim, verificar se realmente isso está acontecendo. E a fiscalização por parte dos tribunais de contas é a chance de ver se, por exemplo, o governo injetou mais dinheiro para atender as empresas através dos bancos federais, ou se realmente investiu na mesma proporção em educação ou em saúde, né? Onde realmente ele botou a energia financeira dele, né? O Tribunal de Contas ele pode traduzir assim a real política pública daquele governo, além do discurso. Com a sua capacidade técnica, seus auditores, se esses órgãos forem isentos, eles são o órgão que fornece à sociedade, com garantia de credibilidade e de isenção, as informações mais fidedignas, mais verdadeiras, mais confiáveis, para fomentar o debate público. Então, as políticas públicas, quando são auditadas por um órgão como o Tribunal de Contas, que não pertence, não pode pertencer, não deve pertencer ao partido A, ao partido B, ao governo, à oposição, tem que servir à sociedade sempre, ele está dando, quando ele faz isso, ele está dando os melhores subsídios para o debate público. Vejam como é essencial também esse lado, né, de fornecer informações para que o país possa escolher os melhores caminhos. Júlio, como é que você vê essa participação também, uma certa mudança? Eu conheço, eu não lembro direito agora, mas eu li um pouco sobre a história dos tribunais de contas no Brasil, e que na época existiam dois modelos assim, de opção aí sendo usados pelo mundo, né? E também a gente tem que saber que essa questão de fiscalização de contas, né, existe no chamado mundo desenvolvido de forma mais apurada há muito tempo. No entanto, até assim como a transparência, que em alguns outros países tem há mais de 100 anos, e nós aqui é muito recente, faz aí nem uma década, né? Agora, na questão do modelo dos tribunais de contas, né, o Brasil, de certa forma, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, escolheu um modelo em que acaba tendo uma fiscalização posterior, né? Ou seja, do que já foi feito, do que já foi empenhado, do que já foi gasto, né? Tentando de uma forma ou de outra capturar uma situação que foi feita sem ética, enfim, ou foi feito contabilmente errado, com boa ou má fé, né? Agora, existe esse outro modelo de tribunais de contas, que se não me engano já existia nos países há mais tempo, que é esse modelo que ele acompanha, né? Ele acompanha a execução do gasto das políticas públicas, né? E no Brasil tem alguma experiência que eu acho que o próprio TCU está começando um pouco nesses últimos anos. Eu me lembro mais lá da experiência que eu acompanhei um pouquinho do TCE do Rio Grande do Sul, né? Quando eu acho que era o conselheiro César Miola que estava presidente, que era colaborar com estudos técnicos, né? Que de uma forma ou de outra orientassem políticas públicas. Olha, a sociedade está discutindo, que eu me lembro que foi o caso lá, se deve ou não deve aumentar o valor do transporte público, né? O preço da passagem. Os empresários dizem isso, a prefeitura diz aquilo, as organizações sociais envolvidas nisso dizem outra coisa. Afinal, quem tem razão? Quais são os números? Aí foi lá o TCE tentar destrinchar a planilha e de uma maneira ou de outra oferecer números para a sociedade. Você acha isso uma tendência também? Não, isso é uma realidade já. Os tribunais de contas, eles não fazem só a autópsia dos cadáveres, não. Muitas vezes, sim, nós vamos lá ver problemas que já foram, né, concretizados, realizados.
Mas tem uma atuação preventiva e uma atuação de acompanhamento de despesas públicas também. No campo federal, por exemplo, as concessões de serviços públicos são submetidas previamente ao exame do TCU para uma análise de adequação de edital, de estudos técnicos, de viabilidade, né, o que diminui os riscos de problemas futuros. Também, durante a execução de despesas, muitos programas públicos são auditados durante o programa, né, para oferecer uma oportunidade de correção, se por acaso estiverem ocorrendo desvios, ou se tiver simplesmente o programa pode estar sendo inefetivo, pode não estar atingindo os seus objetivos. Então, o tribunal fornecer esse feedback para a sociedade colabora muito. Esse exemplo que você deu do Rio Grande do Sul, César Miola é um grande conselheiro, foi do Ministério Público de Contas e honra a nossa carreira hoje como conselheiro, foi um excelente presidente do TCE do Rio Grande do Sul. É um exemplo claro, prático, né? Quando uma controvérsia relevante para a sociedade, sim, o Tribunal de Contas pode entregar informação com credibilidade, com seriedade, e isso balizar a decisão, a melhor decisão pública. Porque hoje em dia, dentro da disputa política, né, que talvez só ajude a quem está hoje nas instâncias de poder partidárias a permanecer mais tempo, estender seu tempo, interessa muito politizar tudo, qualquer centavo, qualquer questão, né? Me parece que a sociedade, até desde o chamado junho de 2013, né, que é um outro timing, que é uma urgência nas mudanças, né, que é um Estado que funcione, entregue mais, um Estado que a gente possa ter um raio-x mais rápido, né, a medicina diagnóstica do Estado, né, fazer os exames clínicos para saber como está funcionando, por que não está funcionando, de que maneira podia funcionar, por que gasta tanto. Tudo isso tinha que ser mais rápido e mudou o timing, que não é o timing, digamos assim, da geração que hoje ocupa ainda. Essa geração, estou falando até independente de idade, né? Uma geração que ocupa hoje as instâncias, principalmente partidárias, dos grandes partidos que dominam a política brasileira nesses últimos anos, né? E essa urgência, né, de mudanças, ela não foi acompanhada nas instâncias institucionais, nos aparatos, né, de controle, né, e que agora vem justamente sendo pressionados. Porque se por acaso são instituições técnicas dos tribunais de contas, o fato de nós estarmos discutindo essa questão do Rio de Janeiro parece algo até um pouco primário, né? Mas é que primário, de certa forma, precisa ficar tão evidente para que a gente realmente precise andar para frente, né? Você acha que com a prisão, mesmo que seja preventiva, de vários conselheiros do TCE do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, que também houve, né? Não me lembro quantos foram também, mas foram afastados 5. Foi um punhado, foram 5, né? E mais aqui e ali, você acha que está claro para a sociedade que realmente o caminho é o caminho da preponderância técnica dos tribunais de contas, né? Nós temos algumas PECs, né? Que em doses variadas querem fazer andar nessa direção. Mas você acha que o ambiente público está preparado, pode ajudar a pressionar, os parlamentares vão entender, ou os parlamentares que hoje também fazem parte ainda, né, uma boa parte desse Congresso, dessas elites políticas que dominam os quadros dos principais partidos, vai impedir esse progresso? Olha, você toca em vários pontos importantes. As manifestações de junho de 2013, né, surgiram assim de forma um pouco misteriosa, até hoje ninguém conseguiu dar uma explicação, né, completa, convincente desse fenômeno, a explosão da indignação do cidadão brasileiro contra a má qualidade do serviço público recebido em troca de uma carga tributária que é das mais altas do mundo. Mostra que o Brasil precisa mudar, né? Houve mudanças como resposta. Naquele momento foi aprovada a lei das organizações criminais, que trouxe a delação premiada, que tanto permitiu a Operação Lava Jato ser tão bem sucedida até esse momento. Mas outras mudanças não aconteceram, né? A mudança dos tribunais de contas encontra dificuldade para acontecer, é um outro ponto que você toca. Os parlamentares querem fazer essa mudança, aceitam fazer essa mudança, porque essa mudança proposta na PEC 329, que é a PEC que nós defendemos, a proposta é de fim das indicações políticas. Tem outras propostas que propõem a redução das indicações políticas. Não deixa de ser um avanço. Hoje você tem 5 indicações políticas e 2 técnicas.
tem propostas que para os TCEs passariam a ser 4 técnicos e 3 de origem política. Na nossa proposta, todos têm que ter origem técnica, ninguém de origem política, de forma de indicação política. Mas a dificuldade é que são duas as dificuldades. Primeiro, ninguém gosta de perder poder. Os parlamentares têm hoje o poder de fazer essa indicação. E também alguns almejam ocupar esses espaços, né? Eles podem pensar, eu gostaria de ser conselheiro no meu estado de contas, eu gostaria de ser ministro do Tribunal de Contas da União. Isso é uma porta que eles gostariam de deixar aberta como uma possibilidade. E, se não isso, eu quero manter um dos nossos companheiros, dos nossos aliados lá nessa posição, uma posição estratégica para qualquer grupo político. E é por isso que a gente precisa tirar o Tribunal de Contas do alcance da política. Então, há uma dificuldade, sim, dos parlamentares aceitarem fazer esta mudança, né? Há uma resistência forte no Congresso. Claro, tem parlamentares antenados com a necessidade de mudança e que defendem as PECs, mas ainda não a ponto de a gente conseguir aprová-las. São necessários 3/5, né, do parlamento para aprovar uma PEC. Então precisa ter uma maioria substancial. Então isso é difícil. E é difícil também porque a sociedade brasileira conhece muito pouco os tribunais de contas. Uma pesquisa recente mostrou que apenas, conduzida pela Atricom, pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, mostrou que 1% da população brasileira sabe para que servem os tribunais de contas. Então, a gente precisa de muito mais do que 1%, sabendo, para que a gente possa pressionar, cobrar dos parlamentares essa mudança. Eu acho que a gente deve ter por meta, a gente está trabalhando com essa realidade, de tentar inserir no debate político eleitoral de 2018 a necessidade de reforma dos tribunais de contas. Quero que cada cidadão brasileiro pergunte ao candidato a deputado federal, ao candidato a senador, se ele é a favor ou contra a reforma dos tribunais de contas, se ele é a favor ou contra o fim da indicação política para tribunais de contas. E que a gente vote em candidatos comprometidos com a mudança, comprometidos com essa visão de reforma dos tribunais de contas. E quando ele for eleito, nós vamos cobrar. Mas aí, o senhor se manifestou na sua campanha, na sua plataforma, nas redes sociais, o senhor disse que era a favor. Então agora é hora de cumprir as promessas. Nós temos aqui a participação de algumas pessoas, a Zildete Leal, que está, olha, a antiga presidente sofreu impeachment por pedaladas fiscais, né, por questões de contas públicas. O presidente Temer não fez, não está fazendo, está fazendo a mesma coisa. Os concursados precisam de controle da administração pública. E ela conclui só para a gente comentar. Eu acho estranho que até o momento, antes, nenhum Tribunal de Contas, nem procuradores tenham enxergado a corrupção do país, né? Eu acho que talvez fosse o caso de explicar que eu pessoalmente, né, no caso eu dar um testemunho, né, a minha especialidade é a comunicação legislativa, estou anos aí nessa área e acompanho principalmente os legislativos municipais, as câmaras municipais. E nisso eu convivo com o Tribunal de Contas, acompanho as contas de prefeituras, de câmaras municipais. Eu posso dizer, sem mais de dúvida, que nos 8 a 9 anos para cá, né, desde a lei da ficha limpa, algumas outras mudanças, a lei da transparência, né, o nível de rejeição de contas do prefeito, de vereador, é intenso, é grande, foi crescendo, foi aos poucos, foi aumentando em volume, e até hoje encontro muitas queixas, Sérgio, mas é que é muito mais fácil fiscalizar o vereador e o prefeito do que as instâncias superiores. Até hoje mesmo é uma grande queixa da área, que não tem o mesmo volume de punição em relação a secretários estaduais, em relação a deputados, né? Mas muitas vezes a mudança justamente ela começa na base da pirâmide até chegar ao alto da pirâmide. E quando aconteceu o impeachment pela rejeição das contas, as chamadas pedaladas fiscais da presidente, foi uma surpresa para todo mundo, porque nem todo mundo acompanhava essa questão, né?
E essa graduação da fiscalização de tribunais de contas, intensidade com os pequenos, com os médios e com os grandes, né? Não sei, Júlio, se explica essa questão que a Zildete colocou, né? Porque não se enxergava a corrupção antes. Não, olha, primeiro, assim, vários casos de corrupção foram identificados pelos tribunais de contas, sim, e muitas das ações penais movidas pelo Ministério Público nos estados e no Ministério Público Federal têm como base trabalhos de auditoria feitos pelos tribunais de contas. Acontece que mesmo os órgãos de persecução penal especializados, a polícia, o Ministério Público Judicial, eles passaram a contar com mais instrumentos de investigação recentemente, como, por exemplo, a delação premiada, que não é uma prova, mas é um caminho de indicação, de obtenção de provas, que conta com a colaboração dos próprios envolvidos. Corrupção é um crime que se baseia no silêncio dos envolvidos. Então, a auditoria ela consegue captar indícios, consegue captar superfaturamento, consegue captar, às vezes, direcionamento para uma empresa numa licitação, mas ela não vai conseguir materializar a prova da entrega da propina, por exemplo. Para isso, com a colaboração premiada, ou com a escuta telefônica, com a quebra de sigilos de dados, que são instrumentos que só a persecução penal, a investigação penal que tem, os tribunais de contas não têm esses instrumentos, com esses instrumentos você consegue fazer esse tipo de prova. A prova da entrega da propina, da transferência bancária. Então é um tipo de prova que exige um nível de investigação maior. E mesmo esses órgãos especializados passaram a contar com instrumentos mais efetivos, agora recentemente, de 2013 para cá. Né? E sim, eu acho que os tribunais de contas falharam muito no combate à corrupção, mas justamente por conta da sua captura política. Mas, graças ao trabalho dos seus auditores, muito foi feito também. Né? Quando a gente faz a crítica, que precisa acabar com a indicação política, é justamente porque a gente sabe, eu estou há 25 anos trabalhando em tribunais de contas, da qualidade dos trabalhos que são realizados pelas equipes técnicas, pelo Ministério Público de Contas e pelos conselheiros sérios. E muitas vezes esse trabalho não chega a ter efetividade porque o processo não vai a julgamento, porque é um pedido de vista de um conselheiro que não quer deixar o processo ser julgado, ou porque o processo fica engavetado no gabinete. Então, isso acontece no Poder Judiciário também. Então, é preciso que as instituições se blindem da política. Um órgão como o Tribunal de Contas não pode ter envolvimento com a política. E como eu disse, é a primeira trincheira no combate à corrupção. Tem muito potencial para ajudar nesse combate à corrupção. Se ele tiver a independência, a autonomia, os meios necessários, eu tenho certeza que essa reforma proposta trará para a sociedade o retorno que ela espera. Agora, Júlio, esse caso emblemático, assim, que é o caso do Rio de Janeiro, né? Fica claro também assim que para um determinado grupo político, de certa forma, se apoderar das vantagens que o Estado pode proporcionar para poder prometer desonerações fiscais a determinadas áreas, né? Para ele poder superfaturar obras, né? Ele não consegue fazer isso se não tiver aparelhado e tivesse apoderado do Tribunal de Contas. Exatamente. O que aconteceu no Rio? Os conselheiros presos e afastados, né, eles recebiam, segundo a denúncia do outro conselheiro, recebiam vantagem, recebiam propina para relatar os processos de maneira favorável ao governo, para nada que fosse denúncia grave contra o governo prosperasse no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas passou a ser uma entidade chanceladora de tudo que era feito no governo do Estado do Rio, dizendo que está tudo certo, está tudo correto. Os governantes batem no peito e dizem: minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. O que aconteceu no Mato Grosso, a denúncia é a mesma. Os conselheiros recebiam vantagem devida para não fiscalizarem as obras da Copa do Mundo. Então são problemas que, infelizmente, se repetem. O caso do Rio de Janeiro é emblemático,
pela gravidade, pelo volume de dinheiro envolvido. Vejam quantas omissões, né, não se omitiram na aplicação de recursos da saúde, da educação, na maquiagem fiscal de inativos, renúncias fiscais que não observaram o ritual da lei de responsabilidade fiscal e que jogaram o Rio de Janeiro numa crise fiscal. E lá não é só corrupção, é corrupção e crise fiscal, caos fiscal, que deveria ter sido evitado pelo Tribunal de Contas, lá no seu começo, lá na sua origem, quando as primeiras medidas violadoras da lei de responsabilidade fiscal começaram a ser adotadas lá. E agora, nessa questão da corrupção, eu ouço às vezes as pessoas banalizarem um pouco, né? Diz, olha, mas se for uma política pública popular, uma política pública de interesse, socialmente engajada, às vezes aquele 1%, aqueles 2% não são determinantes, né? Eu me lembro de uma máxima que se falava no passado relativa a essa questão da corrupção, que se usava como uma taxa, né? É o pedágio diante do poder público, né? Em que tinha que se fazer aquela rodovia, tinha que se asfaltar aquela rua e lá alguém cobrava essa taxa, né? Mas eu acho que partir para um outro estágio de refinamento, que olha, eu preciso recursos para os partidos, eu preciso recursos para a campanha, eu preciso recursos que viram recursos pessoais também, de enriquecimento pessoal, eu vou inventar uma rodovia para fazer, eu vou inventar uma refinaria para fazer, eu vou inventar uma rua para asfaltar, ou seja, então já não é mais 1 ou 2%, é todo o restante que de repente é um grande encargo financeiro, muitas vezes pega no mercado financeiro esse dinheiro, com dívida pública, por uma obra que não seria prioritária, mas que serve simplesmente para financiar os partidos. Eu acho que nesse último estágio de corrupção no Brasil aconteceu muito isso. A corrupção no Brasil chegou a níveis estratosféricos. Talvez ele seja o país mais corrupto do mundo, né? O índice de percepção da corrupção no Brasil coloca o Brasil nas piores colocações do mundo. Os valores estimados são de 200 bilhões de reais desviados, mal gastos, para a corrupção anualmente. Então é dinheiro que permitiria a gente revolucionar esse país. A gente podia ter o dobro de estradas, de pontes, de passarelas para dar segurança para os pedestres, de escolas bem equipadas, de hospitais funcionando perfeitamente, de um sistema de segurança que tivesse a polícia equipada com os meios de investigação, que as crianças pudessem estar em tempo integral na escola. A corrupção, ela rouba tudo isso e ela tira mais dos mais pobres. A corrupção, antigamente, 50 anos atrás, 40 anos atrás no mundo, ela era vista como algo natural, necessário, que fazia parte da cultura humana. Nos países desenvolvidos até se admitia que as empresas registrassem na sua contabilidade o quanto elas gastaram com corrupção em países do terceiro mundo. Hoje o mundo inteiro entendeu que a corrupção ela torna a economia menos eficiente, ela castiga quem tem mérito e premia quem não tem mérito, Ela premia os piores agentes econômicos, ela traz ineficiência, ela rouba oportunidades. A gente podia ter uma economia muito maior, muito mais ágil, muito mais desenvolvida, gerando mais emprego, mais renda, mais pessoas empregadas, menos pessoas na pobreza, na miséria no Brasil, se a gente não convivesse com a corrupção. A corrupção é um fenômeno mundial, nunca vai acabar, mas as instituições elas têm que combatê-las de maneira efetiva, para que ela sempre seja algo marginal, residual, e quando descoberta tenha uma punição exemplar. No Brasil, como a gente tem os corruptores e os corruptos trabalham com a certeza, ou pelo menos trabalhavam até a Lava Jato com a certeza da impunidade, só havia incentivos para a prática da corrupção e ela atingiu números bilionários. A gente recentemente viu a notícia que o ex-governador do Rio tinha gastos mensais de 4 milhões de reais bancados com corrupção. Essa semana, um ex-prefeito de Belém acusado de desviar, em 4 anos, 400 milhões de reais. Que são montanhas de dinheiro que estão fazendo falta na vida das pessoas. E principalmente na vida das pessoas mais pobres. Então, isso que eu disse no começo. Combater a corrupção ajuda a reduzir desigualdade, porque esse dinheiro que é roubado é dinheiro da saúde, é dinheiro da merenda escolar,
é dinheiro da infraestrutura que ia permitir, né, novos negócios, que ia gerar mais emprego, mais renda. Enfim, a gente tem uma carga tributária imensa e não consegue ter serviço público decente porque a corrupção no Brasil é estratosférica. E muitas vezes também tira aquela racionalidade administrativa. Sim, O evolucionismo das políticas públicas. Você falou nisso, quer dizer, foram pensadas e executadas obras só para gerar oportunidade de corrupção, obras que não eram necessárias. No Brasil e no exterior. Você viu esse caso do aeroporto de Moçambique, sim, construído pela Odebrecht, um aeroporto que é um aeroporto fantasma naquele país. Não tem 3 voos semanais, né? Você não tem movimento nenhum que justificasse aquela obra. Foi feita com dinheiro do BNDES, né? Dinheiro subsidiado, todo brasileiro vai pagar esse subsídio que foi dado para aquele país. O país não está pagando, está em calote. Quer dizer, nós não vamos receber o dinheiro de volta, vamos ficar no prejuízo. E uma obra que não tinha a menor necessidade. Isso tanto vale lá quanto aqui, obras aqui no Brasil que foram construídas que não tinham a menor viabilidade econômica, né? Como a refinaria lá o Comperge, a refinaria Abreu e Lima, que não tinham viabilidade econômica, nem necessidade, nem orçamento razoavelmente, minimamente calculado. Dentro dessa questão que você falou, já que você citou aeroportos, né, que é um setor que eu acompanho, aviação, também você tem vários aeroportos regionais no Brasil em que um tem pista, mas não tem prédio com a estrutura. O outro tem o prédio, mas a pista está inacabada. O outro não tem a torre. O outro não tem licenças ambientais, mas foi construído. Então você tem vários casos no Brasil, assim como também hospitais públicos, municipais especialmente, né, em que um tem prédio, mas não tem médico. O outro tem aparelho, mas não conseguiu construir o prédio. Então você tem acho que sinceramente, milhares de situações assim. Eu acho que também tinha, né, de obras de médio porte no Brasil, mais de 1000 paradas, se não me engano. Teve um relatório, não sei se o próprio TCU, né? E então você tem uma perda de racionalidade total do uso do recurso público, que acaba pulverizado. Você não monta uma casa só, você tem várias casas desmontadas por aí, ninguém vivendo dentro delas e ninguém usando elas. Sim. O volume de recursos mal aplicados, que não estão dando nenhum retorno para a sociedade, em obras que não foram concluídas, é assustador. Eu me lembro sempre da rodovia Norte-Sul, Ferrovia Norte-Sul, que sua parte sul ainda não está concluída, não está operando, mas tem mais de 25 anos essa obra. A Transnordestina é um caso também. A Transnordestina tem mais de década, tem bilhões de reais ali enterrados que não estão dando o retorno que tinha que estar dando de infraestrutura para a economia, para a sociedade brasileira. Então, concluir essas obras é um imperativo de racionalidade. Tem que ter um inventário dessas obras, elas têm que ser priorizadas para serem concluídas, para aquele dinheiro que está lá hoje, que não gera retorno nenhum, possa trazer algum retorno. E o conluio entre o Poder Executivo da vez e a maioria, digamos assim, indicada pelos tribunais de contas, também acabou, de uma certa forma, deixando as licitações tóxicas. Porque era possível grupos ganharem com menor preço, preço que não era realizável a obra, mas que permitia, dentro desse conluio, já prever a facilidade de conseguir vários aditivos depois. Exatamente. Então vamos chamar fornecedores honestos, davam um preço honesto para realizar a obra início, meio e fim, não tinham chance de ganhar, à medida que eles não tinham essa cobertura política. Isso aconteceu muito, Júlio? Sem dúvida. Por isso que a corrupção é um sistema que afasta as pessoas boas. Né? É um ecossistema até, né? Afasta quem tem mérito e premia quem não tem mérito. Você cria todo um ambiente, todo um ecossistema de pessoas que vivem desse esquema de corrupção. Quantas empresas, construtoras mesmo, que vamos dizer, é o exemplo que a gente está mais acostumado a ver de obra pública, mas isso vale para contratos de tecnologia da informação, de publicidade, medicamentos, todas as áreas que o governo gasta dinheiro. Quantas empresas, quantas construtoras excelentes, médias que nós temos no Brasil, que não conseguem obras públicas, que poderiam realizar excelentes obras com um preço bem mais reduzido, mas não conseguem furar as barreiras, né, que os clubes da propina colocam para quem não faz parte do clube.
Então, a Petrobras mesmo, nos seus contratos, ela só chamava quem ela queria. Ela tem um regulamento de licitações que ela faz tudo por convite. Quantas empresas boas poderiam ter fornecido, ter sido contratadas para fazer obras de qualidade para a Petrobras e não tiveram essa oportunidade? Isso não só a Petrobras, o Brasil inteiro. Então, combater a corrupção é dar chance para que os bons empresários, os bons comerciantes, as pessoas de qualidade realmente deem sua contribuição para o país. Hoje, para uma grande empresa, no sistema contaminado, é mais importante para ela ter o melhor engenheiro ou ter o melhor relações públicas que conhece a pessoa que faz o edital ou que conduz a comissão de licitação ou o político que consegue recurso para a obra. Em quem que a empresa vai investir? Em tecnologia, inovação ou em relações institucionais para conseguir facilidades de contrato? Se o ambiente é contaminado, é óbvio que ela vai investir nessas contaminadas relações institucionais. Se o ambiente é competitivo, é ético, é limpo, ela vai investir em tecnologia e inovação para poder ter condições de oferecer o melhor produto ao menor custo e ganhar mercado. Então, favorecer a meritocracia. Por outro lado, Júlio, por um bom tempo, os agentes políticos, né, que eram os grandes porta-vozes, digamos, de como o Estado funciona, de como o Estado pode funcionar melhor, enfim, como o Estado pode evoluir. E nesse momento de descrédito da política, que tem alguns que veem isso como algo essencialmente negativo, né? Eu muitas vezes, esse descrédito num momento político, descrédito em algumas gerações, né? Em alguns partidos se comportando ao longo de um determinado período, né? E, por outro lado, a sociedade cética dessas pessoas começou a prestar atenção em agentes públicos do judiciário, agentes públicos dos tribunais de contas, né? Servidores públicos, né? Agentes públicos do fisco, agentes públicos da Polícia Federal, agentes públicos de algumas outras áreas consideradas áreas técnicas, né? E antigamente, eu me lembro que a reputação do servidor público, até aí, fim dos anos 70, é uma reputação muito boa, né? O servidor público era considerado um sujeito muito bem preparado, né? E normalmente em qualquer cidade era uma referência para discutir algum assunto e dar algum conselho, né? Você acha que também é uma oportunidade desse agente público, do servidor, principalmente técnico, está dentro do Estado, conhece como o Estado funciona, como pode funcionar melhor, recuperar essa credibilidade e também ter a ambição de também ter um relacionamento direto com a sociedade, ser porta-voz de si mesmo, né? Não ficar só atrás dos agentes políticos, que parece também que por um bom tempo os servidores, né, se acomodaram dentro de um certo processo, pelo menos não procuraram esse canal com a sociedade. Ou talvez a sociedade não quisesse ouvir também, né? Queria ouvir messianicamente as suas lideranças políticas, né? Mas se hoje acha que acredita que é um ambiente melhor, com um diálogo também dos servidores com a sociedade, e por aí também se tecer uma relação que pode criar métricas melhores para o próprio desempenho do agente eleito? Tem dois pontos importantes. Tem um momento de descrença hoje com a política, um efeito ressaca, né, desses escândalos de corrupção que foram revelados pelas operações todas que estão ocorrendo, especialmente a Lava Jato. Mas a gente tem que acreditar na política como atividade essencial à democracia. Eu não sou uma pessoa, eu defendo o fim das indicações políticas nos tribunais de contas. Mas eu defendo a valorização da política como um meio de sobrevivência da democracia. Quem defende democracia está na hora de redobrar a aposta na política. A política é o caminho de uma sociedade democrática para você fazer evoluir as instituições, evoluir as leis, os órgãos. Por isso que a gente propõe uma PEC que vai ser discutida dentro do órgão político, que é o Congresso Nacional, para reformar os tribunais de contas. Eu acho que o servidor público, ele é muito... É difícil ser servidor público, você ingressar no concurso público. Os concursos hoje são muito disputados. O servidor público, ele é recrutado, ele tem um nível de qualidade elevado. Eu gosto sempre também de dizer que não são santos nem donos da verdade. Nós não somos santos e donos da verdade. Não há uma demonização da política e santificação dos técnicos. Mas
a gente tem que reconhecer que o servidor público ele é o grande defensor da sociedade em tempos de paz. Eu ouvi essa frase ontem de um amigo e estou repetindo: em tempos de guerra são as Forças Armadas, mas em tempos de paz o servidor público civil ele tem um papel muito importante, né? Nenhuma administração pública vai funcionar bem se não tiver servidores públicos bem recrutados, qualificados, bem remunerados, para que não estejam em alta rotatividade, não estejam o tempo todo saindo, buscando outras oportunidades. O que eu acho que acontece hoje, Sérgio, é que você tem canais que não existiam de comunicação, como esse que nós estamos usando agora. Né? Antes poucos agentes públicos, né, esses líderes políticos, tinham acesso aos grandes meios de comunicação. Era muito difícil que alguém que não fizesse parte desse extrato político tivesse acesso a algum meio de difusão das suas opiniões e ideias de maneira mais massificada. E hoje, com as redes sociais, há uma democratização do direito de expressar opiniões, né? Há uma democratização dos canais de diálogo, a gente recebe feedback, recebe críticas, recebe sugestões, e a gente pode explicar muita coisa também, né, para a sociedade, dentro dessa visão interna que a gente tem, que permitiu algum acúmulo de experiência. Eu tenho 25 anos no controle externo, então eu vivi, a partir deste ponto de vivência, de experiência, que eu falo e dou a minha visão para a sociedade. E assim, tantos agentes públicos e tantas carreiras podem dar a sua contribuição também. Eu tenho visto também, nos últimos 3 anos para cá, e agora nesse último ano também, como resposta a todo esse novo ambiente de pressão, via redes sociais, via vigiar quem está sendo indicado para conselheiro, quem vai ser colocado, reação da categoria dos profissionais que trabalham dentro dos ambientes dos tribunais de contas, eu tenho percebido também os tribunais de contas estão se mexendo um pouco mais para se comunicarem um pouco melhor. Né? Tem visto um aplicativo, tem procurado dar um pouco mais de transparência, tem procurado colocar sites mais amigáveis, né? Tem procurado se mexer nesse sentido. Você acha que isso é uma resposta no novo momento? Mesmo que sejam conselheiros mais antigos, que estão presidindo, indicados? Eu acho que eles querem sobreviver também. Existe um paradigma de transparência que não existia. Você até colocou isso numa questão anterior. Isso vale hoje para qualquer órgão público. Para qualquer. Para os políticos, para todos os órgãos. Hoje a remuneração dos servidores está na internet, para todo mundo ver. O cidadão tem direito de perguntar o que quiser para o órgão, ele tem que responder através da lei de acesso à informação. Hoje a sociedade tem mais poder de acompanhar, fiscalizar, cobrar resultados dos órgãos, e os órgãos se legitimam por aquilo que entregam à sociedade. Então é importante para qualquer instituição, seja pública ou privada, saber se comunicar com a sociedade. Porque desta comunicação é que nasce a legitimação do órgão. Olha, eu sou o Tribunal de Contas, é isso que eu faço, é isso que eu entrego para a sociedade. É uma necessidade, né? Seja por sobrevivência, seja por convicção pessoal dessa necessidade de accountability, de prestar contas daquilo que é feito. É uma tendência que vai ser cada vez mais forte, eu espero que sim. E esses conselheiros que hoje, né, alguns mais da antiga, digamos assim, estão presidindo os tribunais de contas, tudo, também eles foram indicados por uma geração que, de certa forma, está deixando a política, está avisada, né? Os cargos são vitalícios, né? De repente quem indicou está lá em alguma cadeia, está afastado, está quietinho para não ser visto. O conselheiro também, diante da direção do Tribunal de Contas, ele de certa maneira começa a pensar no mínimo legado também, algum tipo de avanço, proteger a reputação dele. Eu vejo como um misto, que eu acompanho por aí, a reação do avanço. Uma necessidade para poder acompanhar o que está rolando em outras instituições públicas, mas por outro lado também o próprio jogo natural, não vejo como ruim, faz parte da boa pressão de sobrevivência da sua imagem, da sua reputação política, né? Querer fazer avançar e colocar na sua gestão da sua presidência do Tribunal de Contas alguns avanços. Agora, o que também não tira a legitimidade do avanço. Não, exato. Que bom. Se ele está sendo movimentado a partir de um sentimento de cobrança externa, não tem problema. O importante é que ele está caminhando na direção certa.
É o que eu falo muitas vezes, não, mas não tem puro na política, ou não tem puro na administração. Olha, o que tem são pessoas que já estavam aí que assumem uma nova agenda, né? Puro não existe, né? Então, e a gente tem que, de certa forma, contar pelo menos com alguns avanços de uma agenda nova, né? Agora, Júlio, eu queria só também te questionar, te cutucar um pouquinho nessa questão que já me foi colocada, eu já ouvi de 2, 3 pessoas aí envolvidas com política, não, mas nós vamos então aprovar a PEC que vai ficar 100% de conselheiros técnicos de carreira e tudo mais. Mas é que sempre precisa ter no corpo de conselheiros alguns representantes que tenham sido passados pelo parlamento, né? Para, digamos assim, não só aprovar as contas e ter um olhar do ponto de vista técnico, mas ter um olhar do ponto de vista de eficácia de políticas públicas, né? De eficácia de políticas públicas socialmente falando, né? De políticas de avanço para a sociedade, né? Ou seja, o que eles estão querendo indiretamente dizer é o seguinte, olha, mas o técnico, tudo bem, ele pode de repente dar tudo ok em todo o emprego do dinheiro público, né? Mas não necessariamente aquilo ter sido eficaz. Apesar de que eu tenho visto esse trabalho dos tribunais de contas prévio, né, justamente impactando na direção das políticas públicas. Mas eu queria que você, de alguma maneira, respondesse isso. Bom, os tribunais de contas já fazem avaliação de políticas públicas, de eficácia, não é só saber se o dinheiro foi gasto na rubrica correta, não é isso, né? Isso é uma coisa de 40 anos atrás, isso não existe mais. Quando se avalia a política pública, se avalia não só a legalidade do gasto, mas também a eficácia do gasto. Se ele trouxe mudança na realidade, né? Se aquela política de combate à fome reduziu a fome, reduziu a mortalidade infantil, reduziu o número de internações, reduziu o número de crianças mortas. Métricas sociais. Métricas que medem a eficácia da política pública. Então, isso é uma tecnologia dominada e incorporada pelos tribunais de contas. Tem que ser assim. Agora, não isso faz parte do conhecimento técnico da administração pública. Isso não se aprende sendo deputado ou senador. Eu valorizo muito a experiência de quem foi parlamentar, a experiência de vida. Tem muito a contribuir e tem que continuar contribuindo, mas acho que na política. Porque os benefícios que estas pessoas trazem para os órgãos de controle acabam sendo superados pelos malefícios que os não tão bem intencionados ou enviesados politicamente acabam trazendo. Sim, nós já tivemos ministros indicados pelo Congresso Nacional de excelente qualidade, e conselheiros nos estados de origem política de excelente qualidade. Eu não demonizo a política de forma alguma, mas o número de pessoas contaminadas acabam fazendo com que o sistema não funcione como deveria funcionar é muito alto. 3, 4 anos atrás teve um estudo da Transparência Brasil mostrando que havia 53 conselheiros processados ou por improbidade administrativa, por crimes contra a administração pública, num universo de 233 conselheiros. Então, é assim, pouco menos, né, de 1/5. É muito. Você vê da magistratura, no judiciário, são 18 mil juízes. Se a gente tivesse 20% dos juízes sendo investigados, que pandemônio seria isso? Então, esse percentual, essa flexibilidade que a indicação política traz para que o espaço seja ocupado por alguém não qualificado, é que é ruim. Embora possa vir o bem qualificado, muitas vezes, e vezes demais, tem vindo o mal qualificado. Então a experiência histórica revela, demonstra, depois de 30 anos de Constituição, que esse modelo não funciona bem, que ele merece ser reformado, que ele merece ser revisado. Se ele estivesse funcionando bem, certamente hoje nós teríamos bem menos corrupção, nós não teríamos estados falidos, né, que faliram às vistas dos tribunais de contas, que não rejeitaram as contas no momento oportuno, e que não tomaram, não determinaram as medidas corretivas lá no início dos problemas. Então, é por isso que a gente precisa
fazer essas reformas. A entidade que o Júlio Marcelo preside, que é o CONT, os procuradores do Ministério Público de Contas, mais a FENAS-TC, que é dos servidores dos tribunais de contas, mais a CONACAD, que é das carreiras de Estado, mais a MTC, que é dos auditores externos dos tribunais de contas, fundaram um movimento, que é o MUDA-TC, que visa justamente criar um ambiente para fazer prosperar a PEC 329, né, de mudança da indicação, e tem realizado alguns eventos, realizou hoje em São Paulo, realizou ontem no Rio de Janeiro. A ideia é que esse movimento possa aproximar de entidades da sociedade que compreendam que a luta de mudança dos tribunais de contas, da evolução do sistema de indicação, tem relação direta com outras lutas da democratização e melhor funcionamento do Estado e da sociedade, como uma macro luta, como foi Diretas Já, como outras lutas mais setorizadas para o sistema eleitoral, como ficha limpa, né? O MUDA-TC se insere também dentro dessa questão de uma evolução, né, um darwinismo da sociedade, do Estado, né, que a gente ou toma nas mãos para trazer para já, ou vai ser empurrado pelos interesses partidários. Exatamente. O MUDA-TC ele busca discutir de forma ampla as reformas dos tribunais de contas. Nós, da UPCOM, defendemos a PEC 329. A NTC defende também a 329, conjugada com uma PEC que trata mais de aspectos operacionais de independência da auditoria externa, que é a PEC 40, que está no Senado. A FENAS-TC também defende uma PEC, se não me engano, 75, e também outras PECs tratando de tribunais de contas, a PEC que a Tricom propôs, a 22 de 2017, no Senado, está lá sob a relatoria do senador Anastasia, foi proposta pelo senador Cássio Cunha Lima, também traz avanços interessantes, né? A gente precisa que a sociedade brasileira entenda a importância de reformar os tribunais de contas, que todos esses atores envolvidos possam sentar com a sociedade, quer dizer, não é uma coisa para ser feita fechada, é uma coisa para ser feita da maneira mais aberta possível, com a participação da sociedade, para que um novo modelo de tribunal de contas surja e que ele possa realmente trazer a revolução que eu tenho certeza que os tribunais de contas podem produzir na administração pública brasileira, municipal, estadual e federal. O Fala Brasília convida vocês a procurar no Facebook a fanpage do MUDA-TC, acompanhar lá, curtir e acompanhar a agenda de ações futuras do movimento. Agradeço a participação do Júlio Marcelo de Oliveira, presidente da UPCOM, procurador do Ministério Público de Contas aqui junto ao TCU. Estivemos hoje fazendo essa transmissão ao vivo aqui. O Fala Brasília está fazendo outras transmissões ao vivo de Brasília e de outros locais do Brasil para temas setoriais, temas de interesse público, discutir com pessoas que realmente têm um embasamento, têm essa visão de transformação, que é a visão que mais interessa, que nem sempre tem espaço necessariamente na mídia do dia a dia. Obrigado, Júlio, pela presença, pela participação, e o Fala Brasília vai estar sempre possível prestigiando o MUDA-TC. Eu que agradeço, Sérgio. Qualquer oportunidade que a gente tem de conversar sobre isso é fundamental para fazer essa causa poder avançar. Muito obrigado e que bom que o Fala Brasília abre esse espaço de discussão pública. Obrigado. Tá ok. Voltamos em outra oportunidade. Até breve.